Livro: O Assassinato de Roger Ackroyd. Autora: Agatha Christie. Capítulo 19. Flora Ackroyd. Na manhã seguinte, no regresso das minhas consultas, ouvi o inspetor Raglan cumprimentar-me. Parei o carro e ele pôs o pé sobre o estribo. Bom dia, doutor, disse. Sabe que aquele álibi está de pé. Qual? O de Charles Kent. Sim. A criada da coroa larga, que se chama Salvina Jones, lembra-se perfeitamente. Escolheu, sem hesitação, a fotografia dele entre 5 que lhe foram apresentadas. Eram exatamente 9 3/4 quando entrou na taberna, e a coroa larga está situada a 2 quilômetros de Fernley. A rapariga afirmou que estava bem provido de dinheiro, viu-o tirar do bolso uma porção de notas. Isto surpreendeu-a bastante, vendo que espécie de indivíduo era. Com os sapatos todos esburacados. Aí tem aonde foram parar as 40 libras. E ele continua a negar-se a falar a respeito da sua visita a Fernley. É teimoso como um burro. Esta manhã, troquei alguns telegramas com o inspetor Reis, de Liverpool. Poirot diz que sabe o motivo da ida de Kent à vila, naquela noite, observei. Ah, sim, exclamou o inspetor com viva curiosidade. Diz que esteve lá por ter nascido em Kent. Senti verdadeiro prazer por suscitar em Raglan a mesma desilusão que me causará a resposta do belga. Esboçou um sorriso de escárnio, batendo na testa significativamente. É isto que ele tem um pouco mole. Coitado. Por isso teve de retirar-se e vir morar para Kings Abot. Talvez seja uma moléstia de família. Tem um sobrinho completamente doido. Ah, sim, exclamei, surpreendido. Sim, nunca lhe falou nele? Calmo, dócil creio, mas doido varrido, coitado. Quem eu disse? No rosto de Raglan surgiu o mesmo sorriso. Sua irmã, Miss Shepard. Foi ela quem me contou. Na verdade, Caroline é surpreendente. Não sossega enquanto não conhece os mínimos pormenores, os mais íntimos segredos familiares de cada um. Infelizmente, nunca consegui transmitir-lhe certo senso de conveniência que a faça guardar para si própria o que pensa. Entre inspetor, convidei, abrindo a portinhola do automóvel. Iremos à Vila dos Lariços e levaremos as últimas notícias ao nosso amigo. Perfeitamente. Embora não regule bem, foi ele quem me pôs no bom caminho, a respeito daquelas impressões digitais. É possível que tenha disparatado quanto aquele malandro do Kent. Contudo, quem sabe, se nessa loucura haverá alguma coisa útil. Poirot recebeu-nos com o seu habitual sorriso de cortesia. Ouviu as informações que lhe levávamos, fazendo frequentes sinais com a cabeça. Não há que dizer, o álibi parece mais do que sustentável, exclamou Raglan mal-humorado. É difícil uma pessoa assassinar alguém num determinado lugar, enquanto se encontra em outro, a 2 quilômetros de distância. Vai pô-lo em liberdade? Não é possível mantê-lo preso, sob a acusação de ter obtido dinheiro desonestamente. Se conseguisse provar alguma coisa. E atirou com raiva um fósforo para a grelha da chaminé. Poirot recolheu-o e colocou-o em um cinzeiro. Mas esse ato foi executado mecanicamente. Percebia-se claramente que o seu pensamento estava voltado para outras coisas. Se fosse o senhor, disse por fim, não o largaria por enquanto. Que quer dizer? Raglan olhou-o fixamente. É o que digo. Não lhe restituiria ainda a liberdade. Julga que esteja envolvido no crime? Não creio, mas ainda não podemos ter a certeza. Mas, não lhe disse há pouco. Poirot levantou a mão como para protestar. Sim, sim, ouvi. Não sou surdo, nem tolo, graças a Deus. Mas o fato é que o senhor está partindo de premissas erradas. Raglan fitou-o assombrado. Não compreendo. Sabemos que Mr. Ackroyd ainda vivia às 10 menos um quarto. Poirot sacudiu a cabeça com um breve sorriso. Eu nada admito sem provas. Está bem, mas sobre esse ponto temos o testemunho de Miss Ackroyd. Nem sempre creio no que diz uma jovem, nem quando é deliciosamente linda. Ora, Parker viu-a sair. Não, e a voz do detetive tornou-se subitamente áspera e cortante. Foi justamente isso que ele não viu. Quis convencer-me com uma pequena experiência no outro dia. Lembra-se, doutor? Parker viu-a fora da porta com a mão sobre a maçaneta, mas não a viu sair do escritório. Então, de onde vinha ela? Talvez da escada. Da escada? Sim, é uma dessas minhas ideias. Mas aquela escada conduz apenas ao quarto de Mr. Ackroyd. Precisamente. Raglan continuava a fitá-lo admirado. O senhor julga que tenha subido até ao quarto de dormir do tio? Está bem, é possível. Mas que interesse teria em mentir? Eis o ponto principal da questão. Depende simplesmente do que foi fazer aquele quarto, não. Lhe parece? O dinheiro. Diabo. Não quererá insinuar, naturalmente, que foi ela quem se apropriou das 40 libras.
Nada quero insinuar, respondeu Poirot. Mas quero que tenha presente somente isto. Para ambas, mãe e filha, a vida não era nada fácil. Contas a pagar. Aborrecimentos contínuos por causa de pequenas quantias. E Mr. Ackroyd, em questões de dinheiro, tinha certas ideias. É possível que a jovem tenha sido levada ao desespero, talvez por uma quantia relativamente modesta. Imagine o que pode ter acontecido. Agarrou o dinheiro e desceu a escada. Chegando ao meio desta, ouviu um tilintar de copos provenientes do vestíbulo. Sabe do que se trata. É Parker, que se dirige para o escritório. Custe o que custar, ninguém deve vê-la na escada. De outro modo, Parker achará estranho o acontecimento e não o esquecerá. Quando se souber que o dinheiro desapareceu, é certo que o mordomo se lembrará de tê-la visto na escada. Apenas tem tempo de precipitar-se para a porta do escritório, agarrar a maçaneta e fingir que vinha sair, justamente no momento em que o criado aparece na soleira do pequeno corredor. Diz o que lhe vem à mente, repete as ordens dadas por Mr. Ackroyd, cerca de 1 hora antes e sobe para o seu quarto. Sim, mas mais tarde, insistiu o inspetor, devia ter percebido a importância vital de dizer a verdade. Todo o problema gira sobre este ponto. Mais tarde, continuou Poirot, surgem as dificuldades para Flora. Comunicam-lhe, repentinamente, que houve um furto e que a polícia chegou. Naturalmente, concluiu logo que foi descoberto o seu furto. Só tem uma ideia: defender, custe o que custar, a sua comédia. Quando lhe anunciam a morte do tio, deixa-se abater pelo terror. Ah, meu caro senhor, as raparigas de hoje não desmaiam tão facilmente, a não ser que haja algum motivo verdadeiramente importante. Ei-la diante do dilema: ou continuar no seu fingimento ou dizer toda a verdade. E uma linda rapariga não pode estar muito disposta a declarar que é uma ladra, principalmente diante daqueles cuja estima deseja conservar. Raglan bateu com o punho sobre a mesa. Não posso acreditar, exclamou. O senhor sabe isso há muito? Esta possibilidade acudiu-me desde o princípio, admitiu Poirot. Tive sempre a convicção de que ela ocultava qualquer coisa e fiz a experiência de que lhe falei. O doutor assistiu a ela. Raglan levantou-se. Só há uma coisa a fazer, declarou. Temos de abordar a jovem e obrigá-la a falar. Quer ir comigo a Fernley, Mr. Poirot? Certamente. O doutor nos levará no seu carro. Concordei de boa vontade. Dissemos que queríamos falar a Miss Ackroyd e fomos introduzidos na sala de bilhar. Flora e o major estavam sentados no amplo sofá, junto à janela. Bom dia, Miss Ackroyd, saudou Raglan. Temos necessidade de falar com você em particular. Blanche levantou-se imediatamente, dirigindo-se para a porta. Que há? Perguntou Flora nervosamente. Não saia, major. Não pode ficar? Perguntou, dirigindo-se a Raglan. Como quiser, Miss Flora, respondeu este em tom áspero. O dever obriga-me a fazer-lhe algumas perguntas, de preferência em particular. A jovem fitou-o intensamente e vi ela empalidecer. A seguir, dirigiu-se ao major. Desejo que fique. Sim, peço-lhe. Seja o que for que o inspetor tenha a dizer-me, prefiro que o senhor esteja presente. Raglan encolheu os ombros. Como quiser. Mr. Poirot aqui presente levou-me a considerar uma importante circunstância. Na sexta-feira à noite, Miss Flora não entrou no escritório e, portanto, não pode ter visto seu tio para desejar-lhe boa noite. Quando ouviu Parker atravessar o vestíbulo, Miss Flora encontrava-se na escada que conduz ao quarto de Mr. Ackroyd. Flora olhou para Poirot, que fez um sinal afirmativo e disse: no outro dia, Miss Ackroyd, quando estávamos sentados em torno da mesa, supliquei-lhe que fosse franca comigo. O que não se quer dizer ao papá Poirot, ele acabará por descobrir. Era isto, não é verdade, que queria ocultar-me? Bem, procurarei auxiliá-la. Foi Miss Flora quem tirou o dinheiro, não é verdade? O dinheiro! Exclamou Blanche. Seguiu-se um silêncio que demorou pelo menos 1 minuto. Depois a jovem, erguendo-se, disse: Mr. Poirot tem razão, tirei aquele dinheiro. Sou uma ladra. Estou satisfeita que se tenha descoberto. Foi um verdadeiro pesadelo para mim, nestes últimos dias. Repentinamente, deixou-se cair no sofá, ocultando o rosto nas mãos. Depois, em voz sufocada, continuou: os senhores não podem saber o que foi a minha vida nesta casa. Continuamente assediada por uma multidão de necessidades, ter de torturar a mente para satisfazê-las, mentir, enganar, contrair dívidas, prometer pagá-las. Quando penso nisto, sinto verdadeiro ódio e desprezo por mim própria. Foi isto que me levou a um entendimento com Rudolph. Ambos éramos fracos. Eu compreendia-o perfeitamente. E fiquei triste, porque me encontrava ao mesmo nível. Não somos bastante fortes para ficarmos sós, tanto ele como eu.
Somos criaturas débeis, infelizes, desprezíveis. Olhou para o major e subitamente inquiriu. Por que me olha dessa maneira? Como se não pudesse acreditar. Posso também ser uma ladra. Mas já não tenho necessidade de mentir. Não preciso mais de fingir ser a ingênua e inocente que lhe agrada. Não me importa que o senhor não queira voltar a ver-me. Quase sinto ódio e desprezo por mim. Apesar de tudo, deve acreditar numa coisa. Se tivesse tido a esperança de melhorar a sorte de Rudolf, dizendo a verdade, teria falado clara e destemidamente. Pelo contrário, a minha confissão torna a situação ainda pior. Não lhe faria mal algum, insistindo no meu fingimento. Rudolf, interrompeu Blunt. Sempre Rudolf. O senhor não compreende, respondeu a jovem com ar desolado, e nunca conseguirá compreender. Em seguida, dirigindo-se novamente a Raglan, disse: confirmo tudo, tinha necessidade de dinheiro, estava reduzida ao desespero. Naquela noite, depois de meu tio se levantar da mesa, não o tornei a ver. Quanto ao dinheiro, podem fazer o que quiserem. Pior do que isto, não poderá ser. Subitamente teve uma nova crise de choro. Ocultou o rosto nas mãos e fugiu da sala. E assim, observou Raglan desconcertado, ela também está no seu lugar. Parecia estar indeciso sobre o que havia de fazer. O major avançou e disse calmamente: ouça, inspetor, aquele dinheiro foi-me entregue por Mr. Ackroyd para um fim particular. Miss Ackroyd nunca lhe mexeu. Está mentindo na esperança de defender o capitão Patton. A verdade é esta e estou disposto a ir para o banco das testemunhas prestar juramento. Curvou-se e saiu da sala. Poirot voou atrás dele. Alcançou-o no vestíbulo. Major, um momento, rogo-lhe, tenha bondade. Era evidente que o major estava extremamente nervoso. Fixou o detetive franzindo a testa. Disse-lhe, não me deixe enganar pela sua invenção. Foi realmente Flora quem tirou o dinheiro. No entanto, foi bem arquitetado e o que o senhor diz agrada-me. É bonito o que fez. Vê-se que é rápido nas suas decisões, não menos pronto a pensar do que a agir. A sua opinião deixa-me perfeitamente indiferente. Obrigado, respondeu o outro com frieza. Fez um movimento de retirada, mas Poirot, nada ofendido, pôs-lhe a mão no braço e reteve-o. É preciso que me ouça, tenho outra coisa a dizer-lhe. Há dias falava-se de segredos, de subterfúgios. Eu sempre vi o que o senhor procurava ocultar. O senhor está doidamente apaixonado por Flora desde o primeiro momento que a viu, não é assim? Mas procura ocultar a todos o seu amor. Isso fica-lhe bem. Mas aceite o conselho de Hercule Poirot. Não o oculte à interessada. O major manifestara diversos sinais de impaciência, enquanto o detetive falava. Mas as últimas palavras pareciam ter-lhe despertado a atenção. Que quer dizer com isso? Perguntou com aspereza. O senhor julga que ela esteja apaixonada pelo capitão Rudolf Patton, mas eu, Hercule Poirot, digo-lhe que não é o caso. Miss Flora aceitou o capitão Patton somente para agradar ao tio, e porque via no casamento o meio de sair de uma existência que, francamente, se lhe tornará cada vez mais insuportável. Ele era-lhe simpático e entre os dois havia muita compreensão. Mas amor, não. Não é ao capitão Patton que Flora ama. Que quer dizer com isso? Perguntou Blunt. Que o senhor tem sido um cego, meu caro major. Rudolf está sob a ameaça de uma grave suspeita e ela faz questão de não o abandonar neste momento. Percebi que chegará a ocasião de tomar a palavra. Uma noite destas, intervim num tom encorajador, minha irmã disse-me que Flora não se importava com Rudolf e que nunca se importaria com ele. E nestas coisas, minha irmã tem sempre razão. Mas Blunt não fez caso das minhas boas intenções. O senhor julga, começou dirigindo-se a Poirot, mas não soube continuar. É um desses homens de poucas palavras a quem é muito difícil exprimir os pensamentos. Poirot, pelo contrário, não conhece essas dificuldades. Se não acredita, pergunte diretamente. Mas talvez o senhor já não se interesse. A história do dinheiro. O senhor pensa que essa tolice possa impressionar-me? Roger teve sempre ideias estranhas a respeito de dinheiro. Talvez ela se tenha encontrado em apuros e não tenha ousado dizê-lo. Pobre pequena. Poirot ficou um momento pensativo e olhou para a porta lateral. Flora foi para o jardim, parece-me. Fui um tolo, respondeu o major subitamente. O senhor é um homem de bem, Mr. Poirot. Obrigado. Estendeu a mão ao belga e apertou-a de tal modo que este estremeceu de dor. Em seguida, dirigiu-se para a porta lateral e passou para o jardim. Capítulo 20. Mr. Russell. O inspetor e Raglan receberá um rude golpe. Também ele não se deixará enganar pela generosa mentira do major. Isto vem mudar inteiramente o aspecto da questão. Não sei se já percebeu isto, Mr. Poirot? Já há algum tempo me habituar a essa ideia, respondeu este.
Raglan, para quem a ideia ocorrerá apenas meia hora antes, olhou com tristeza para o outro e prosseguiu nas suas descobertas. Todos aqueles álibis nada valem agora, absolutamente nada, e preciso começar de novo. Verificar o que cada um fez, das 9h30 em diante. Às 9h30, está a hora que devemos ter em conta. O senhor tinha razão a respeito de Charles Kent, por enquanto não lhe será restituída a liberdade. Vejamos um instante, às 9h45, encontrava-se na Coroa Larga. É possível que tenha empregado 15 minutos para chegar até lá, se fez o trajeto correndo. É bem possível que fosse dele a voz que Mr. Raymond ouviu na ocasião em que, naturalmente, falava a Mr. Ackroyd e pedia dinheiro. Mas uma coisa é evidente. Não foi ele quem telefonou ao doutor. A estação encontra-se a quase 1 quilômetro de distância da Coroa Larga e ele esteve na taberna até mais ou menos às 10h10. Maldito telefonema. Acabamos sempre por travar nele. Efetivamente, concordou o detetive. É um fato curioso. Patton entrou no escritório do tio e, encontrando o assassinado, decidiu telefonar. Depois, assustado, pensou na possibilidade de ser acusado e tratou de pôr-se a salvo. É admissível, não lhe parece? Por que havia de telefonar? Talvez porque não tivesse a certeza de que o velho estava realmente morto. Então pensou chamar o doutor com a maior brevidade possível, mas não quis dar-se a conhecer. Que diz desta hipótese? Parece-me não lhe faltar um fundamento de verdade. O inspetor inchou o peito. Estava tão satisfeito consigo próprio, que qualquer objeção teria sido inútil. Precisamente naquele momento, chegamos em frente da minha casa e apressei-me a ir para o consultório onde, havia bastante tempo, vários clientes me esperavam. Deixando que Poirot e Raglan fossem ao posto policial. Depois de ter despedido o último cliente, fui para o pequeno quarto a que chamo a minha oficina. Sinto-me um tanto orgulhoso do aparelho de rádio que consegui fabricar sozinho. Caroline tem uma acentuada antipatia pela oficina. Ali estão as minhas ferramentas e Anne está proibida de entrar lá com a sua vassoura e a sua pá. Estava consertando o mecanismo de um despertador que em casa fora declarado inaudível, quando a porta se abriu e apareceu a cabeça de minha irmã, anunciando: "Chegou Mr. Poirot, que deseja falar-te." "Está bem", respondi um tanto irritado, porque o seu aparecimento me fizera estremecer e deixará cair uma peça delicada do mecanismo. "Se deseja falar-me, diz-lhe que vem até cá." "Aqui?" perguntou minha irmã. "Sim, aqui mesmo." Caroline retirou-se com um gesto de desaprovação. Momentos depois introduziu o detetive. Saiu de novo, batendo com a porta. "Meu amigo", disse Poirot avançando e esfregando as mãos. "O senhor não se pode livrar tão facilmente de mim, como vê." "Terminou com Raglan?" perguntei. "De momento, sim." "E o senhor já atendeu todos os clientes?" "Já estou despachado." Poirot sentou-se e fitou-me reclinando a cabeça oval, com o jeito de quem antegoza uma brincadeira agradável. "Engana-se", disse. "Ainda há um que tem de atender." "O senhor, talvez?" exclamei com surpresa. "Não. Sinto-me muito bem. Para dizer-lhe a verdade, trata-se de uma pequena esperteza minha. Há uma pessoa que desejo ver e, ao mesmo tempo, não quereria que toda a vila viesse a saber disso. O que aconteceria se essa pessoa fosse à minha casa, visto tratar-se de uma mulher, ao passo que já esteve aqui para consultá-lo?" "Miss Russell", exclamei. "Exato. Preciso imenso de lhe falar, por isso enviei-lhe um bilhete, marcando um encontro no seu consultório. Desagrada-lhe?" "Pelo contrário", respondi. "Espero, porém, poder assistir à conversa." "Certamente, visto que se efetua no seu consultório." "Em resumo, é um caso complicado", observei, depondo a pinça que tinha na mão. "Cada nova descoberta é como um caleidoscópio. O quadro muda inteiramente de aspecto." "E por que deseja falar com Miss Russell?" Poirot arqueou as sobrancelhas. "É tão evidente", murmurou. "Sempre a mesma coisa." Resmunguei. "Na sua opinião, tudo é evidente. Mas deixa-me vaguear desnorteado no nevoeiro." Sacudiu a cabeça bondosamente. "O senhor está caçoando comigo. Tomemos como exemplo o caso de Flora." Raglan ficou surpreso. "Mas o senhor..." "O senhor, não. Nunca sonhei que fosse uma ladra", respondi. "Isso não, talvez. Mas eu perscrutava-lhe bem a fisionomia e o senhor não se mostrava." Estupefato e incrédulo como o inspetor Raglan, fiquei pensativo por um instante. "Talvez tenha razão", concordei por fim. "Sempre tive o pressentimento de que Flora ocultasse qualquer coisa, por isso, quando apareceu a verdade inconscientemente, talvez já a esperasse." Todavia perturbou bastante o inspetor. "Efetivamente, terá de reorganizar as suas teorias." Aproveitei o seu caos mental para induzi-lo a prestar-me um pequeno serviço.
O detetive tirou do bolso uma folha de papel. Nela estavam escritas algumas palavras que leu, em voz alta: há dias que a polícia procura o Capitão Patton, residente na Vila Fernley, em Kings. Abbott, sobrinho de Mr. Ackroyd, morto, como se sabe, na sexta-feira, em trágicas circunstâncias. O capitão foi visto em Liverpool, onde estava para embarcar com destino à América. Dobrou com cuidado a folha de papel. Esta notícia, meu amigo, aparecerá nos jornais amanhã de manhã. Fitei-o assombrado. Mas, não é verdade. Ele não está em Liverpool. Poirot olhou-me a sorrir. O senhor compreende imediatamente as coisas. Custou a convencer Raglan a mandar esta notícia para a imprensa, sobretudo porque não podia pô-lo ao par das minhas confidências. Mas como lhe garanti do modo mais formal que desta notícia derivariam resultados interessantíssimos, logo que fosse publicada, cedeu, com a condição de não ser de modo algum responsabilizado. Não chego a compreender o que espera conseguir, acabei por dizer-lhe. Utilize a sua massa cinzenta, desafiou. Levantou-se e aproximou-se da mesa de trabalho. Vê-se que tem uma verdadeira paixão pela mecânica, observou depois de ter examinado o produto das minhas fadigas. Cada um tem as suas predileções. Apressei-me a chamar a atenção do detetive para o aparelho de rádio de minha fabricação. Vendo que lhe interessava, mostrei-lhe duas coisas de minha invenção, brincadeiras, mas muito úteis em casa. Decididamente, observou ele, o senhor deveria ser inventor de profissão e não médico. Ouvi a campainha, deve ser a cliente. Vamos para o consultório. Já me tinham surpreendido os traços de beleza que ainda se notavam no rosto da governanta. Naquele dia fiquei novamente impressionado. Vestia modestamente de preto, alta, aprumada e altiva como sempre, com os grandes olhos negros e um insólito rubor no rosto, geralmente pálido. Percebia-se que deveria ter sido muito linda quando nova. Bom dia, minha senhora, disse Poirot. Sente-se, faça favor. O Dr. Shepard teve a amabilidade de pôr à minha disposição o seu consultório, para uma pequena palestra que desejo manter consigo. Sentou-se com a sua habitual compostura. Permita que o diga, mas o seu modo de agir parece um tanto singular. Observou. Miss Russell, tenho uma notícia a dar-lhe. Ah, sim. Prenderam Charles Kent em Liverpool. O seu rosto permaneceu impassível, nem um músculo se alterou. Abriu um pouco mais os olhos e perguntou. E que tenho eu com isso? Repentinamente passou-me pela mente a semelhança que há muito me atormentava. Havia no seu ar provocante, qualquer coisa análoga a que mostrará Charles Kent. As duas vozes, uma áspera e desagradável, a outra dolorosamente senhoril, apresentavam estranha semelhança de timbre. Fora justamente Mr. Russell quem me levará a pensar no encontro daquela noite, perto da entrada da Vila Fernley. Muito satisfeito com a minha descoberta, olhei Poirot, que me fez um leve sinal de confirmação. Oh! Respondeu este com a máxima calma. Julgava que esta notícia a interessasse, nada mais. Não me interessa de modo particular, respondeu ela. Em todo caso, quem é esse Charles Kent? É um indivíduo que na noite do crime se encontrava em Fernley. Sim. Felizmente tem um álibi. Às 9h45, encontrava-se numa taberna distante. Daqui. Melhor para ele, comentou Mr. Russell. Contudo, não se sabe o que veio fazer a Fernley, com quem foi encontrar-se, por exemplo. Sinto bastante, mas não posso ser-lhe útil, disse a governanta cortesmente. Fez um movimento como se quisesse levantar-se. Mas Poirot reteve-a. Isso não é tudo, continuou calmamente. Esta manhã foram feitas outras descobertas. Parece que Ackroyd não foi assassinado às 9h45 e sim antes. Entre as 9h-10, quando o doutor o deixou, e às 9h45. A cor das faces da governanta desapareceu repentinamente e o seu rosto tornou-se cadavérico. Dobrou-se para a frente com o corpo agitado por um tremor nervoso. Mas Miss Ackroyd balbuciou, disse. Miss Ackroyd confessou que mentira. Naquela noite não esteve no escritório. Então, parece que esse tal Charles Kent é o indivíduo que procuramos. Esteve em Fernley, não apresenta qualquer explicação para o que foi fazer. Posso explicar o que ele lá foi fazer. Não tocou num cabelo do velho Ackroyd, nem sequer se aproximou do escritório. Não foi ele, garanto-lhe, curvou-se mais para a frente. Finalmente, aquele férreo domínio de si própria fora quebrado. O terror e o desespero estavam pintados no seu rosto. Mr. Poirot, pode acreditar-me. Este levantou-se e bateu-lhe no ombro. Sim, acredito. Mas foi necessário fazê-la falar. Por instantes, um relâmpago de desconfiança surgira-lhe nos olhos. É verdade o que me disse? Perguntou. Que é suspeita de que Charles Kent tenha praticado o crime? Sim, é verdade. Somente
Senhora o pode salvar, dizendo o motivo que o levou a Fernley. Foi encontrar-se comigo. Falava em voz baixa apressadamente. Eu saí para ir ter com ele. No quiosque bem sei. Como conseguiu saber? A profissão de Hercule Poirot é saber tudo. Sei que às primeiras horas da noite saiu, a fim de deixar no quiosque um bilhete avisando-o da hora em que se encontraria aí com ele. Sim, é verdade. Tivera notícias dele. Dizia que viria. Não ousava deixá-lo entrar em casa. Escrevi para o endereço que me indicara, dizendo-lhe que o esperaria no quiosque, que descrevi de maneira a não lhe ser difícil encontrá-lo. Depois, receei que não quisesse esperar pacientemente, saí e deixei uma nota escrita para avisá-lo de que me encontraria lá às 9h10. Não queria ser vista pelas pessoas do serviço. Por isso saí às escondidas passando pela porta envidraçada da sala. Voltando, encontrei o Dr. Shepard e pensei que talvez achasse o caso estranho. Estava arfante por ter feito o trajeto a correr e não sabia que o doutor era esperado para o jantar. Calou-se. Continue, disse Poirot. Saiu para se encontrar com ele às 9h10. E que disseram? É difícil, considere. Senhora, interrompeu o detetive. Numa questão como esta preciso de saber toda a verdade. Não é necessário que o que disser saia destas 4 paredes. O Dr. Shepard será também discreto. Charles Kent é seu filho, não é verdade? A cor subiu-lhe ao rosto. Nunca ninguém o soube. Já se passaram tantos anos lá em Kent. Não era casada. Assim, deu-lhe por apelido o nome da província em que nasceu. Compreendo perfeitamente. Encontrei trabalho e consegui ganhar o suficiente para sua alimentação e hospedagem. Nunca lhe disse que era mãe dele, mas cresceu vicioso e mau. Deu-se ao álcool e aos narcóticos. Fiz tudo quanto me foi possível, até que consegui mandá-lo para o Canadá. Durante cerca de 2 anos não tive notícias. Depois, não sei como veio a descobrir que eu era sua mãe. Escreveu-me a pedir dinheiro. Por fim, vim a saber que voltará. Queria vir procurar-me a Fernley, segundo escreveu. Eu não ousaria deixá-lo entrar em casa. Sempre fui considerada irrepreensível quanto à moralidade. Se alguém tivesse descoberto o mínimo indício desfavorável, a Deus lugar de governanta. Por isso lhe escrevi, como expliquei há pouco. Naquela manhã a senhora veio procurar o Dr. Shepard? Sim. Queria saber se era possível fazer alguma coisa. Não era mau rapaz antes de entregar-se aos narcóticos. Está bem, observou Poirot. Agora continue a sua narrativa. Ele foi naquela noite ao quiosque. Sim, estava à minha espera quando entrei. Tratou-me mal e até me insultou. Levará comigo todo o dinheiro que possuía e entreguei a ele. Passeamos um pouco e depois foi-se embora. Que horas eram? Deviam ser 9h20 ou 9h25. Não eram ainda 9h30 quando reentrei. Em casa. Que direção tomou ao deixá-la? Tomou o caminho por onde viera, o qual vai dar à estrada precisamente perto da portaria. O detetive fez um sinal de assentimento. E a senhora, que fez? Voltei para casa. Mas ao avistar o Major Blunt que passeava de um lado para o outro no terraço fumando, tive de dar uma volta para chegar à porta lateral. Não eram ainda 9h30. Como disse. Outro sinal de Poirot que tomou algumas notas num pequeno caderno que tirara do bolso. Parece-me que é o bastante, observou pensativo. Terei que contar isto à polícia? Perguntou ela hesitante. Talvez seja preciso, mas não há pressa por enquanto. Vamos com ordem e com método. De momento, Charles Kent não está formalmente acusado de ter praticado o crime. Podem vir a surgir circunstâncias que tornem inútil o seu depoimento. Mr. Russell levantou-se. Obrigada. Muito obrigada, Mr. Poirot. O senhor foi muito bom para mim. Está convencido de que Charles nada tem a ver com o assassinato. Parece-me fora de dúvida que o indivíduo que às 9h30 falava com Mr. Ackroyd não pode ter sido seu filho. Ânimo, tenha coragem. Tudo terminará bem, verá. A governanta saiu. Eu e Poirot ficamos sós. Miss Russell também está no seu lugar? Observei. Estamos ainda com Rudolph na mesma situação. Como conseguiu saber que era ela a pessoa que Charles Kent viera procurar? Notou talvez a semelhança? Mentalmente já a tinha relacionado com o desconhecido antes de me encontrar com ele, cara a cara, logo após ter encontrado a pena de pato. A pena fez-me pensar nos narcóticos. Lembrei-me do que o senhor me dissera a propósito da consulta de Miss Russell. No jornal desse dia encontrei depois o artigo sobre a cocaína. Tudo então me pareceu muito mais claro. A governanta tivera notícias de alguém dado a narcóticos. Lera o artigo no jornal e resolvera vir aqui para lhe fazer algumas perguntas a esse respeito. Falou em cocaína, porque o referido artigo tratava de cocaína.
Depois, quando o senhor parecia interessar-se muito, apressou-se em mudar de assunto, passando a falar de romances policiais e de venenos que não deixam vestígios. Tinha precisamente a desconfiança que houvesse no caso um filho, um irmão ou algum outro parente indesejável. Estou na hora do almoço. Adeus, doutor. Fique conosco, propus. Sacudiu a cabeça e piscou-me o olho. Hoje não, obrigado. Não quero condenar Miss Caroline ao regime vegetariano, 2 dias seguidos. Novamente notei que quase nada escapava à observação de Hercule Poirot. Capítulo 21. A notícia do jornal. Como era de esperar, não passará despercebida a Caroline a visita de Mr. Russell ao meu consultório. Prevenido, preparei uma cuidadosa relação sobre a moléstia do joelho da governanta, mas não viera disposta a fazer perguntas. Julgava saber perfeitamente o motivo daquela visita e que eu nada sabia. Veio para te fazer falar, Jack, disse do modo mais descarado. Não me interrompas, estou certa de que nem te apercebeste, os homens são tão ingênuos. Ela sabe que és confidente de Mr. Poirot e quis sondar o terreno. Sabes o que penso, Jack? Ainda não me deste tempo para imaginá-lo. Pensa sempre em tanta coisa. Deixa-te de ironias. Estou convencida de que Miss Russell sabe mais sobre a morte de Mr. Ackroyd do que quer revelar. Atirou-se para trás da poltrona, com ar vitorioso. Tens a certeza disso? Perguntei distraidamente. Hoje pareces imbecilizado, Jack. Não tens vida, não tens energia. É o teu fígado que não funciona. Depois, a nossa conversa virou-se para assuntos puramente pessoais. No dia seguinte, no jornal local, apareceu a notícia inspirada por Poirot. Quanto ao seu objetivo, nada sabia, mas o efeito que causou sobre Caroline foi enorme. Com o maior descaramento deste mundo, começou a afirmar que sempre dissera o mesmo. Franzia as sobrancelhas, mas não a contradisse. Contudo, deve ter tido um escrúpulo de consciência porque acrescentou. É possível que não tenha mencionado Liverpool, mas sabia que ele procurava embarcar para a América. E assim foi agarrado. Parece-me que é teu dever, Jack, não permitir que ele seja enforcado. Mas que posso eu fazer? É ou não é médico? Conheces o rapaz desde a infância. É moralmente irresponsável. É evidente que a orientação da defesa deve ser esta. Há dias li que no manicômio de Broadmoor se vive otimamente, é uma espécie de reclusão aristocrática. Nunca imaginei que Poirot tivesse um sobrinho idiota, exclamei com ironia. Contou-me tudo. É um martírio para a família. Até o presente foi sempre mantido em casa, mas o seu estado chegou a tal ponto que temem ter de enviá-lo para uma casa de saúde. Naturalmente já sabes tudo a respeito da família Poirot? Disse-lhe exasperado. Ora, respondeu com satisfação. Constitui um grande alívio ter alguém a quem contar os próprios desgostos. É possível, observei. Com a condição, porém, de fazê-lo espontaneamente. Agora deixar que nos arranquem confidências é outra questão. Caroline olhou-me com ar de mártir. Tu és sempre tão enigmático, Jack. Tem verdadeira repugnância de falar com clareza e dizer o que pensas. Por isso julgas que os outros também são assim. Acredita que nunca arranquei confidências. Por exemplo, se Mr. Poirot vier hoje depois do jantar, nem sequer sonho em perguntar-lhe quem foi à sua casa, esta manhã, bem cedo. Esta manhã, bem cedo? Muito cedo, sem dúvida. Antes de o leiteiro chegar. Estava olhando pela janela, o vento levantara o cortinado. Era um homem, desceu de um carro fechado e estava de tal modo vestido deixando de fora apenas os olhos, por isso eu não pude ver-lhe o rosto nem de fugida. Mas vou dizer-te o que pensei e verás se não tenho razão. Quem julgas que possa ser? Minha irmã baixou misteriosamente a voz. Um funcionário do Ministério do Interior murmurou. Um funcionário do Ministério do Interior? Objetei, no auge do assombro. Mas, Caroline, toma nota das minhas palavras e verás que tenho razão. A Russell esteve aqui, no dia do crime, para te roubar venenos. É possível que naquela noite os alimentos de Roger Ackroyd estivessem envenenados. Soltei uma sonora gargalhada. Não digas tolices. Exclamei. Foi apunhalado pelas costas. Sabes isso perfeitamente. Sim, mas depois da morte, para desviar as investigações. Examinei o cadáver e sei o que digo. Aquela apunhalada não foi depois da morte, mas precisamente o que o matou. Podes ter a certeza. Caroline continuava de tal modo na sua atitude onisciente que acabei por aborrecer-me. Começo a desconfiar de que sejas tu quem possui o diploma de médico. Sei que o diploma é teu, Jack, mas falta-te imaginação. Certamente que a natureza, ao contar só contigo, não deixou nenhuma para mim. Naquela tarde diverti-me imenso ao observar as manobras de minha irmã, após a chegada de Poirot.
embora sem lhe fazer perguntas diretas, abordava continuamente o assunto do hóspede. Misterioso. Pelos olhares divertidos do belga, pude observar que percebera logo o objetivo de Caroline. Manteve-se sempre cortês, mas impenetrável, e repeliu os ataques com tal destreza que ela não soube como prosseguir. Depois levantou-se e propôs-me darmos uma volta. Desejo emagrecer um pouco, explicou. Quer acompanhar-me, doutor? Talvez mais tarde, Miss Caroline nos prepare uma xícara de chá. Com o máximo prazer, respondeu esta. Virá. Também, o seu hóspede? Na Inglaterra, a autoridade judiciária não pode tratar de qualquer exumação sem permissão especial do Ministério do Interior. Muito gentil, minha senhora. Não, obrigado. O meu amigo está a descansar. Espero que mais tarde venha conhecê-lo. Disseram-me que é um velho amigo seu, observou minha irmã, reunindo todas as suas forças para o último ataque. Ah, disseram-lhe? Murmurou Poirot. Bem, até logo. Dirigimo-nos para Fernley. Agora começava a perceber os métodos de Poirot. A mínima coisa, aparentemente sem importância, tinha o seu valor no conjunto global. Tenho um pedido a fazer-lhe, meu amigo, disse o belga, rompendo o silêncio. À noite, haverá uma pequena reunião em minha casa. Irá, não é verdade? Certamente, respondi. Muito bem. Mas é preciso que estejam também presentes os da casa Ackroyd, isto é, Miss Ackroyd, Flora, o Major Blunt e Mr. Raymond. Desejaria que o doutor fosse o meu embaixador. A pequena reunião está marcada para as 9. Quer fazer-me o favor de convidá-los em meu nome? Com a melhor vontade. Mas por que não os convida pessoalmente? Por que me fariam uma porção de perguntas? Por quê? Com que fim? Que pensa? Sabe perfeitamente, doutor, que me desagrada expor as minhas ideias, antes da ocasião oportuna. Sorri. O meu amigo Hastings, de quem já lhe falei, costumava chamar-me o homem ostra. Mas era injusto. Não oculto nenhum fato. Deixo que cada um apresente a sua interpretação. Quando quer que eu faça esse convite? Pode ser agora, se quiser. Estamos perto da vila. E o senhor não entra? Não. Darei uma volta pelo parque e depois alcançá-lo-ei, dentro de um quarto de hora, junto ao portão da entrada. Fiz um sinal de assentimento e dispus-me a cumprir o encargo. A única pessoa da família que estava em casa era Mr. Ackroyd, que, embora ainda não fossem 9 horas, estava a tomar uma xícara de chá. Recebeu-me com satisfação. Agradeço-lhe tanto, doutor, por ter liquidado aquele pequeno assunto com Mr. Poirot. Esta vida não é mais do que sequência de aborrecimentos. Naturalmente já sabe a notícia acerca de Flora? Não sei, respondi prudentemente. O novo noivado com Hector Blunt. Não será um bom partido como Rudolph. Mas é preciso pensar na felicidade, como a primeira coisa deste mundo. O que Flora precisa é de um homem de certa idade, alguém que seja sério, firme, ajuizado, e Hector é uma pessoa muito distinta. Viu a notícia no jornal desta manhã, sobre a prisão de Rudolph? Sim, respondi. É terrível. Mr. Ackroyd fechou os olhos, toda arrepiada. Raymond ficou profundamente abalado e telefonou para Liverpool, mas as autoridades não quiseram dar-lhe nenhuma informação. Isto é, responderam que Rudolph não estava preso. Ele insiste em afirmar que se trata de um engano, de uma balela dos jornais. Proibi que se fale no assunto na presença da criadagem. Que coisa horrível! Imagine se Flora fosse mulher dele. Fechou os olhos extenuada. Comecei a perguntar a mim próprio quando poderia comunicar-lhe o convite de Poirot. Antes que eu tivesse tempo para falar, começou. O senhor esteve aqui ontem, não é verdade, com aquele odioso Raglan? Que homem brutal! Teve a coragem de assustar Flora, acusando-a de ter roubado o dinheiro do quarto do pobre Roger, e pensar que na verdade a coisa era tão simples. Apenas desejava algumas libras emprestadas e não queria incomodar o tio, já que ele pedirá que não o incomodassem. Pois bem, sabendo onde se encontrava o dinheiro, foi buscar a quantia de que necessitava. E o que Flora diz? Perguntei. O senhor sabe como são as raparigas de hoje. Deixam-se sugestionar com a máxima facilidade. Naturalmente, o senhor sabe muito melhor do que eu o que é a sugestão. O inspetor começa a berrar, grita e repete continuamente a palavra roubo até que Flora, impressionada, sugestionada, acaba por julgar que realmente roubou. Percebi logo como as coisas se passaram. Afinal, sinto-me satisfeita por esse mal-entendido que parece ter aproximado mais os dois, isto é, Flora e Hector. Posso assegurar-lhe que andei algum tempo inquieta por causa de Flora. Parecia-me que entre ela e o jovem Raymond havia uma espécie de entendimento sentimental. Imagine! E neste ponto a voz de Mr. Ackroyd
transformou-se num espasmo de horror. Um secretário particular e sem dinheiro. Teria sido um golpe doloroso para ti, observei. Queria dizer-lhe Miss Ackroyd que tenho um comunicado a fazer-lhe da parte de Mr. Poirot. A mim? Perguntou alarmada. Tranquilizei ela e expliquei o que o detetive desejava. Certamente, disse ainda hesitante. Creio que é conveniente. Mas de que se trata? Garanti que não sabia mais do que ela. Está bem. Comunicarei aos outros e às 9 horas lá estaremos todos. Depois disto, despedi-me e fui encontrar-me com Poirot no lugar marcado. Temo ter me demorado mais de 15 minutos, observei. Mas quando aquela excelente senhora começa a falar, torna-se extremamente difícil detê-la para intercalar uma palavra. Não importa, disse Poirot. Distraí-me bastante. Este parque é magnífico. Dirigimo-nos para casa. Quando chegamos, Caroline veio abrir-nos a porta pois estava, evidentemente, à nossa espera. Colocou um dedo nos lábios. Úrsula Bourne, disse, a criada da Vila Fern, está aqui. Fiz ela entrar para a sala de jantar. Está num estado desolador, coitadinha. Diz que precisa falar imediatamente com Mr. Poirot. Fiz por ela tudo quanto pude. Dei-lhe uma xícara de chá quente. Na sala de jantar? Perguntou o detetive. Por aqui, disse. E abri rapidamente a porta. Úrsula estava sentada junto da mesa. Tinha os braços abertos e via-se que levantara a cabeça. Naquele momento, os seus olhos estavam vermelhos de chorar. Úrsula Bourne, murmurei. Mas Poirot passou-me à frente, estendendo as mãos. Não, exclamou, não é Úrsula Bourne, mas sim, Úrsula Patton, a legítima esposa de Rudolph Patton. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.